Sejam muito bem-vindos ao DAZN F1, o primeiro da segunda temporada da Fórmula 1 em 2026, com o apoio da Solverde.pt. Esta semana arrancaram os testes de pré-temporada, o shakedown como a Fórmula 1 no meia. Comigo tenho o João Carlos Costa, Henrique Chaves e Oscar Góis a partir de Londres. Meus amigos, antes de começarmos a falar do dia de hoje, do primeiro dia de pista para os novos monolugares, queria começar pelos novos regulamentos. João Carlos Costa, começo por ti. Há muita coisa nova, é uma das mudanças maiores das últimas décadas na Fórmula 1. Mais ação nos pilotos no próprio carro. Que vamos começar por onde? Queres começar pelo novo DRS, o overtake, o boost, o recharge, a aerodinâmica ativa? Há muita coisa para falar. É verdade, é a maior mudança na história da Fórmula 1 em termos de regulamentos, porque nunca se tinha mudado o motor e o chassi ao mesmo tempo, com a aerodinâmica aqui também a entrar em linha de conta. Eu já lhe chamei o síndrome da folha branca, quiseram fazer tudo novo. A verdade é que apenas se mantém o V6 1600 cm3, mas também ele tem alterações, a começar por ter muito menos cavalos. Mas sobretudo o que a Fórmula 1 quis fazer foi tentar uma vez mais, tal como tinha feito em 2022, ou para o regulamento 2022, que os carros consigam andar uns atrás dos outros e que se consigam ultrapassar. E que seja mais fácil isso acontecer, que haja mais competitividade em pista. Vamos ver se irá acontecer. Há uma série de novidades que podem deixar de entender que não seja fácil. O que é que vamos ter de novo? Vamos ter mais potência elétrica, posso-lhe chamar também a partir de agora a Fórmula 1 H, um bocadinho seguindo aquilo que acontece com os protótipos. A Fórmula 1 50-50. Ou a Fórmula 1 E, como quiserem. É a Fórmula 1 50-50, 50% de motor a combustão, 50% de energia elétrica, ainda que não seja bem 50%, sejam 55-45%, de facto há um aumento substancial da potência elétrica, 3 vezes mais de entrega de potência elétrica, há 300 cavalos menos no motor a combustão, há aerodinâmica ativa nas duas asas, tanto na asa dianteira como na asa posterior, há a possibilidade dos pilotos e das equipas fazerem uma gestão da forma como há a entrega de energia, ponto 1, e será essa, comparativamente àquilo que havia com o DRS, a forma em que é preciso estar a determinada altura num ponto do circuito a menos de um segundo do carro da frente, e a partir daí tem-se essa volta inteira para usar esse boost de potência. É um push to pass, como existe na Fórmula Indy, por exemplo, de uma forma diferente também. E depois há a questão das asas que se podem abrir em função da necessidade de ultrapassar ou de defender, ou da tentativa de ultrapassar ou defender. Há muitas outras questões que podemos debater, mas de facto é um regulamento novo, é um regulamento cheio de pontos difíceis de explicar até às pessoas. Eu volto aqui a dizer aquilo que disse há 12 anos, quando entrou o regulamento dos LMP nos protótipos. A primeira corrida em Silverstone era muito difícil explicar o que é que em termos técnicos os carros podiam fazer, como é que os pilotos e as equipas podiam gerir os carros, e de repente na primeira corrida, à primeira volta, na primeira curva, a emoção foi tão grande, toda a gente se esqueceu que havia um regulamento muito complicado. É o que eu espero da Fórmula 1. Este regulamento é muito complicado para ser explicado ao fã, mas se der competitividade, se na pista houver luta direta a partir da primeira curva no primeiro grande prémio, todos nós vamos esquecer que este é um regulamento que tem levantado muita celeuma, que a maior parte das pessoas não gosta porque a potência elétrica ganhou espaço nos automóveis, porque temos uma utilização de facto híbrida dos motores, parecida com aquela que é usada nos carros do dia-a-dia híbridos plug-in, ou seja, podemos ir buscar potência ao motor a combustão para carregar as baterias. Pode parecer estranho, porque nós queremos é que o motor a combustão debite os cavalos todos para andar mais depressa. Não, vai ser usado para carregar baterias. Portanto, há uma série de fatores que podem, para o grande público, fazer alguma confusão, mas volto a dizer, se na primeira curva os carros se engalfinharem e houver luta direta e a partir daí tivermos um grande prémio fantástico na Austrália, o regulamento é posto de parte, por assim dizer, na sua complexidade, e passa a ser importante é perceber quem é que vai ganhar as corridas. E é uma oportunidade para equipas que estão menos bem voltarem a estar melhor. Diz, Oscar, diz. Mas sabes que há um ponto positivo no meio, disto tudo, é que a margem de progressão é grande, é gigantesca, e isso pode permitir que tenhamos equipas a começarem um bocadinho mais atrás no início desta temporada de 2026 e que depois vão lá para a frente. Eu acho que esse é também o lado que este regulamento de 2026 nos vai poder dar.
que é, há todas essas novidades, o piloto vai ter que cada vez mais ser também ele um estratega, ou contar ainda mais com o apoio de quem está no pitwall e de quem está nas fábricas das equipas, mas sobretudo vamos ter, acredito eu, ao longo desta temporada, uma margem gigantesca, e tem sido assim, todos os anos tem sido assim, e sobretudo nos anos de introdução de novos regulamentos é também assim. E isso pode ser benéfico para este ano. E já agora também partilhar convosco uma conversa que nós estávamos a ter com um dia destes, com o Nuno Pinto, um bocadinho mais em privado, mas não é nada que não se possa contar, que é, poderemos ter uma situação um pouco, um tanto ou quanto inversa à do ano passado. Ou seja, ter qualificações ligeiramente piores, mas termos bons grandes prémios. Ao domingo a coisa ser mesmo muito divertida. E queremos acreditar que sim, queremos acreditar que este não é um regulamento como o regulamento que nos foi vendido para o início de 2022, quando o Ross Brown e os responsáveis da Fórmula 1 diziam: não, agora sim, vamos inventar os comboios e vamos começar a ter cada vez mais ultrapassagens em pista. Nós sabemos o que é que aconteceu em 2025. Muitas vezes era o comboio de domingo, e muitas vezes o Grande Prémio decidiu-se ao sábado. E vamos esperar que 2026 não seja assim e que este regulamento traga também este lado de mais emoção e de mais imprevisibilidade, que é aquilo que nós queremos. Oscar, deixa-me pegar numa coisa que tu disseste, que foi na parte da estratégia dos pilotos. Henrique, achas que poderá ver-se aqui uma diferença maior entre pilotos, nomeadamente nas funções que vêm e chegam este ano? Como lá está, tem novos botões, tem novas formas de controlar a sua corrida, tem que, como o Oscar estava a dizer, levar ali um bocadinho à letra mais as indicações que recebem do pit lane. Achas que vai ser mais interessante essa parte dos pilotos? Eu acho que tem sido uma tendência desde os inícios daquilo que são as corridas até à data de hoje. A função cerebral do piloto tem sempre vindo a aumentar, porque com mais tecnologia há que aplicá-la de cada vez melhor e de forma mais eficiente, até porque, lá está, a disparidade antigamente era muito maior do que é agora está tudo muito mais uniformizado e por isso a capacidade dos pilotos, e fala-se muito da capacidade de processamento que cada piloto tem, eu acho que vai ter grande impacto. Obviamente não é só o piloto, é a equipa, e já não sei se já se falou, já falámos nos bastidores, a tal relação, por exemplo, que Hamilton tinha com a Adami, é uma relação que não pode existir neste ano, porque vai haver muito mais comunicação, é preciso o engenheiro de facto ajudar constantemente o piloto. Obviamente que há pilotos que vão precisar mais de ajuda do que outros, mas a relação entre engenheiro e piloto tem que ser quase uma pessoa só, eles têm que se entender na perfeição. E isso vai ser fundamental neste ano com este novo regulamento. Deixa-me só adicionar mais algumas coisas. O Oscar falava, e este regulamento permite também aquela melhoria que está prevista no regulamento, ou seja, um monolugar que esteja um bocadinho mais atrasado, mais na parte, se calhar, do motor a combustão e da parte elétrica, pode usar X tokens durante a temporada para se aproximar. Isso está englobado no regulamento, portanto, uma equipa que esteja um bocadinho mais longe vai ter mais dinheiro do teto orçamental para poder investir e melhorar, mais neste caso dos construtores. E outra parte que o João, obviamente, com tantas alterações, é normal que também se esqueça, mas da parte visual, os carros também ficam mais estreitos, um bocadinho mais curtos, para ajudar no circuito, Mais por exemplo, leves, como mais o Mónaco, leves mais também. leves também, 30 kg. Eles é ainda significativo. Podia ser mais, esse é um facto. Aquilo que o Henrique estava a falar vamos passar a ouvir esta palavra muitas vezes. Não é? ADUO. Uma espécie de BOP, não é? É uma espécie de BOP, que é oportunidades adicionais de desenvolvimento e atualização dos carros. No primeiro ano vão ser da primeira à sexta corrida, depois da sétima até a 12ª, da 13ª à 18ª. A FIA pode olhar para aquilo que é a performance dos carros e permitir que as equipas façam atualizações. Mais, pode-nos permitir aumentar o valor do teto orçamental. Atenção que temos dois tetos Para os construtores de motores. Para os construtores de motores, e estamos a falar exatamente só da parte de construtores de motores. As primeiras 5 corridas, por exemplo, em termos da potência elétrica, são muito em aberto. Há muitas alterações que podem ser feitas e a FIA vai permitir essas alterações, mas a partir daí vai definir tokens para que os motores possam evoluir, para que este BOP positivo, vamos chamar assim, permita encontrar uma competitividade daqueles que estão mais atrás. Ao contrário do que acontece em outros campeonatos, em que o carro mais rápido muitas vezes é prejudicado para favorecer o carro que fez um menor trabalho.
em que o construtor fez um trabalho menos bom ou que à partida tinha um modelo menos competitivo. Na Fórmula 1 será ao contrário. Vamos tentar puxar pelos que estão atrás para atingir os que estão à frente. É uma boa solução, atenção. E esse token não significa que melhora, é uma tentativa de melhoria, pode não conseguir fazer. É uma porta aberta. E é uma situação, essa linha do regulamento é algo que pode ser passageiro, porque se depois começarmos a ter as equipas mais equilibradas num futuro próximo, o regulamento pode-se alterar e esse BOP positivo, como nós lhe chamamos, pode ajudar a puxar as equipas que estão lá mais para trás e a equilibrar um bocadinho mais o espetáculo e com isso fazer também com que a competição evolua e depois mais tarde os responsáveis da Fórmula 1 digam assim, se calhar até já podemos tirar porque a coisa está bem equilibrada. Eu não acredito, porque sabemos que há sempre equipas que estão mais acima do que outras, mas nós vivemos o último regulamento basicamente com os motores truncados em termos de desenvolvimento de motor a combustão. Agora não será o caso. Esses tokens são, se o motor estiver 2 a 4% abaixo daquilo que é o melhor motor, pode ter uma atualização adicional. Se estiver 4% abaixo, terá 2 atualizações. Mas atenção, isto pode acontecer só este ano. Poderá não ter seguimento para os anos subsequentes. E estamos a falar apenas e só do motor e o enfoque maior vai estar no lado da potência elétrica, que é aquela que sofre mais alterações. Perdemos um dos MGUs, tudo que era a utilização de calor, tanto do turbo como dos escapes, desapareceu. Apenas temos, digamos que, uma potência cinética elétrica. A Fórmula 1 conseguiu cortar as vasas aos construtores que desejavam, por exemplo, que as 4 rodas pudessem fazer regeneração de energia nas travagens, mas não pode ser assim. São só as rodas posteriores que podem fazer a regeneração. E isso vai levar àquilo que eu dizia, que é os motores a combustão a debitarem potência, vamos chamar elétrica, para dentro das baterias, para essas estarem carregadas e os pilotos poderem usar os tais modos suplementares, seja o tal modo boost, seja o tal modo de abertura das asas, para... Já vimos no Ferrari. Já vimos no Ferrari, juntos ou em separado, poderem assim ganhar ou defender a posição em caso do ataque. Agora, há muitas dúvidas relativamente àquilo que é a capacidade de preencher a bateria, tendo em conta os 450 kW de potência elétrica. Nesta altura nada está garantido, ainda que pelo facto de haver as duas asas que se podem abrir e criar menos arrasto, a travagem também ela pode ser mais prolongada no final de uma reta e a partir daí seja mais fácil carregar baterias, como há outra solução. Os circuitos vão ser separados em 2 tipos e a entrega de potência elétrica do motor não pode ser feita toda de uma vez. Num dos casos será em 50 kW no máximo, nos outros 100 kW no máximo. Portanto, exatamente para evitar aquilo que era a principal suspeita e dúvida quando se falou deste regulamento, que era chegarmos à reta de Monza e a meio da reta o carro que ia a 370 passar a andar a 280. Isso poderia ser um perigo, em que a segurança entre a linha de conta. Portanto, no fundo, as equipas vão ter que saber gerir muito bem todo o lado da potência, seja ela do motor a combustão, seja ela do motor elétrico, e o piloto aqui tem um papel fundamental, ainda que eu tema que muito do trabalho do piloto, ainda que seja ele que tenha de acionar os botões, seja gerido da boxe. A boxe passa a ter aqui uma importância ainda mais capital. Isso também diria que se calhar depende do piloto, não é? Isso também depende do piloto, também acredito. Vai depender 100% do piloto. Também acredito. Henrique, isso também já se vai sentir no Bahrein, porque temos 3 retas longas e isso também já se vai começar a perceber sobretudo na primeira semana de testes, a adaptação que os pilotos têm de fazer, porque isto, por muito simulador que se tenha, depois em pista é que os pilotos começam a perceber realmente aquilo que é o comportamento do monolugar e o trabalho que têm de desenvolver, seja com o apoio da boxe ou não. Sim, sem dúvida, obviamente, e como disseste, os simuladores são uma ferramenta importantíssima, especialmente quando se trata de tanta tecnologia e tanta habituação. E o estilo de pilotagem de todos estes pilotos vão ter que, de certa forma, não mudar drasticamente, mas vão ter que reaprender um novo estilo de condução. E os simuladores para isso servem e muito. Mas, obviamente, que o tempo em pista, os quilómetros em pista vão ser importantíssimos. E já que falaste disso, deixa-me tocar o facto daquela comunicação da Williams não participar nestes testes pré-temporada, testes privados, o shakedown em Barcelona. Acredito que poderá ter grande influência tanto para Albon como para Carlos Sainz em termos daquilo que é a aprendizagem do monolugar.
volto a dizer, Olha que são 3 dias, são 3 dias a menos. os E isso parecendo simuladores que não, vai pesar, ajudam bastante. 1 dia e meio para cada um. Sim, certo, mas é 1 dia e meio em vez de 0. Não, vai pesar. Claro, Aquilo claro. que eu quero dizer é que vai pesar e muito. E falavas do Bahrein. O Bahrein é uma pista que eu acredito que, para perceberem bem como é que vai funcionar esta regeneração de energia, se é suficiente ou não, apesar das longas retas, também é uma pista muito exigente em termos de travagem, portanto a regeneração vai ser feita em grande dose no Bahrein. Por exemplo, travagem para a curva 1 é muito forte, travagem para a curva 4 também é muito forte, até porque é um Para a circuito 10. que os travões sofrem bastante, portanto acho que é uma boa pista para se testar estes novos componentes e perceber se estes monolugares vão de facto funcionar como as equipas querem. E depois são 2 semanas, não é? 3 dias mais 3 dias, portanto é importante para as equipas haver isso e especialmente também para os pilotos haver essa reaprender de uma nova condução. Mas respondendo aqui ao Ruben, obviamente que os pilotos vão ter muita importância naquilo que é a gestão da corrida, aquele que conseguir interpretar melhor estas regras. Já houve vários pilotos a dizer que falaram com pilotos, por exemplo, da Fórmula E, para perceber como é que fazem a regeneração, como é que podem optimizar tudo isso. Isso vai levar também a corridas muito mais estratégicas e não tão naquilo que é o ritmo puro de condução e do monolugar. Isso também nos pode dar algumas corridas, se calhar, mais lentas. Na Fórmula E, em alguns Na momentos, gestão de energia. sim, em alguns momentos não há aquele full push dos pilotos. Na Fórmula E temos normalmente entre 15% e 30% da necessidade de gestão de energia ao longo dos 45 minutos mais ou menos de corrida. Na Fórmula 1 vai ser um bocadinho diferente, até porque na Fórmula 1 existe a possibilidade, que a Fórmula E não tem, de ter um motor a combustão para recarregar baterias. Essa é a diferença. Por exemplo, nós vamos ter uma situação que vai ser estranha para a maior parte das pessoas. Nós vamos ter os carros a rodar em curva, níveis de rotação muito mais elevados do que estamos habituados. Porquê? Porque esse vai ser o momento em que o motor a combustão está a debitar potência elétrica para a bateria. Há, no entanto, aqui um outro fator que é muito interessante, ainda não falámos, que são os combustíveis sintéticos, ainda que nas primeiras provas a FIA, e os óleos, pouco óleo, 3 litros apenas no carro, mas a FIA nas primeiras corridas vai abrir um bocadinho a janela de aceitação relativamente aos combustíveis. Não terão de ser 100% sintéticos, porque há de facto algumas marcas, ao que parece, estão ligeiramente em atraso. Mas temos menos 30 kg de combustível para utilizar num grande prémio. Verdade, temos um motor que debita menos de 300 cavalos e, portanto, a forma como os motores vão ser preparados, digamos assim, em termos de débito de combustível, será diferente. Mas mesmo, apesar disso, mesmo com esses 30 kg de combustível a menos, esta necessidade de fazer recarga de baterias, mesmo não tendo um motor tão potente, vai ser preciso também gerir o combustível nos carros. É mais um fator a ter em conta e vamos ver quem é que traz essa capacidade de, com lubrificantes sintéticos extremamente eficientes, poder gastar menos, sobretudo na fase de regeneração, de meter potência elétrica para a bateria e não tanto na fase de utilização do motor a combustão para ganhar performance em pista. Mais um fator interessante. E depois há 4 coisas que nós vamos passar o ano todo a falar, que são o modo boost, o modo ultrapassagem, a aerodinâmica ativa e também a recarga das baterias. Todas elas são, e a FIA chamou a atenção para isso, são funções que a partir de agora nós vamos ouvir muito na conversa entre o engenheiro e o piloto, entre a boxe e o piloto, ao longo das provas. Eu queria... Vamos ao teste? Vamos ao teste de hoje, o primeiro dia de testes. Vamos até porque temos os testes do Bahrein para explicar com grande detalhe este regulamento da Fórmula 1. A Fórmula 1 quis silenciar um bocadinho aquilo que se passava em pista, mas hoje em dia já não é tão fácil. Mas vamos primeiro ao que disseram os pilotos depois desta segunda-feira de testes. Yeah, no, it was very interesting morning. Very nice to be back in the car, of course, and you know, it's a massive learning, and you know, we've been trying to tune the PU and the car, and obviously, you know, this afternoon the car has improved a lot, and yeah, and it's a constant learning. So you know, the most important is trying to get the running all the laps, as many laps as possible, and in order to, you know, tune the PU and the car in the best way as possible. Yeah, it was, I would say, a bit of a short day as well at the same time. We were doing a pretty decent job in the morning, putting some laps on board, testing some things. We're going in the right direction, but as we all expect, this is a shakedown, and
everything can happen, and we expect to find issues here and there in the car. And we found a couple of problems that unfortunately put us out of the day, basically, from the morning already. So I didn't run really much today, but yeah, it was expected. This type of things, you know, we are finding everything now to not hopefully find it in the next tests or even in the first race of the year. Yeah, it's definitely a big difference to before. The cars, they handle different. You know, you have a bit less load, especially in the high-speed corners. The PU, you know, you have so much more torque out of the corners, but then you have the battery to manage. And again, for Ferrari, this is the first proper day of running with their power units, so naturally there is a learning curve. So still lots to learn, lots to improve, but it's quite a challenge for every team. And priority list now is get more laps each day. Yeah, the aim is really to learn to get mileage under the car. You know, see the weak points, what we have to improve really, first feel of things, so we are sure that we take the right development path, and we are sure that we put the resources where it matters the most, where it's the most bothering us. So, you know, we'll try and put all that together for that end of the test. It's a long week, which is very good. And then we have the chance to go back to Bahrain with hopefully further step made. Há várias declarações aqui dos pilotos. Uma delas é aqui a diferença de pilotagem nos carros dos anos anteriores para este carro. Ouvimos Bottas há momentos a falar sobre isso, que já tínhamos também aqui conversado sobre os novos regulamentos e dessa diferença de pilotagem. Mas vamos aos tempos. Queria aqui, se calhar, não sei se são muito indicativos, mas temos alguns tempos. Temos aqui acesso a alguns. Olha, que eu acho que não. Isto é o primeiro dia. É como aquele miúdo calor que chegou à escola, não é? É o primeiro dia, adaptem-se e Exato. Mas houve alguns... O João está mortinho por soltar os tempos. Solta lá os tempos, João. Eu acho que tens razão. Eu acho que tens razão. E a mim agradou-me o facto de ter havido poucos problemas com os carros. Essa é a parte melhor. Aliás, existiram ainda alguns. Existiram alguns, mas todos eles de pequena dimensão, ainda que talvez a Audi tenha tido um problema com alguma gravidade, porque o carro não voltou à pista da parte da tarde, a grande maioria do tempo esteve parado nas boxes, mas também é normal que a equipa, juntamente com a Cadillac, está a fazer um trabalho novo. A Audi é Sauber, verdade, mas o motor é totalmente novo. Na Cadillac é um motor Ferrari, mas a equipa é uma equipa totalmente nova. Portanto, só para enquadrar aqui um bocadinho, Bortoleto, Lawson e Colapinto foram alguns dos pilotos que tiveram problemas neste primeiro dia de testes. João, está bem, aí eu concordo contigo. Por causa do motor da Audi, porque a estrutura é a estrutura que foi absorvida pela Sauber. Mas tudo indica que o problema maior foi ao nível do motor. E, portanto, mas o motor da Audi é tão novo como o motor da Mercedes, ou seja, é uma realidade completa. Ok, é um 1.6 turbo, tudo bem, certo, mas é um motor completo, é uma unidade motriz completamente diferente, mas olha, que as equipas têm que entender. Henrique, ninguém diria, permita-me esta expressão, com a fezada que a Mercedes anda a colocar vídeos nas redes, peito cheio, eu não diria que o meu motor é igual, é idêntico, é o mesmo. Sim, podemos ir ao rumor, não é? Podemos ir ao rumor das unidades motrizes, se quiser. Ora, aqui em Inglaterra, entretanto eu enganei-me, eu ia para o Barcelona, mas vim para a Inglaterra. Obviamente estou a brincar, mas aqui em Inglaterra já as casas de apostas já estão a trabalhar para saber quem é o campeão de 2026. E uma das casas de apostas, a melhor odd, é para George Russell. Surpreendente. É tanta a confiança de que a Mercedes tem um bom motor e vai ter um bom monolugar, que já se aposta em George Russell para ser campeão do mundo neste ano de 2026. Mas Oscar, o ano passado a Mercedes também estava no McLaren e foi um tempo que no McLaren, não foi no Mercedes. Mas o responsável da Aston Martin, que hoje não esteve em pista, Tetsuchi Kakuda, afirmou que... Da Honda, o responsável da Honda. Da Honda, exatamente. Peço desculpa. Disse que podemos esperar grandes coisas do motor Honda este ano. O motor Honda, ao que parece, é o mais pequenino de todos. É aquele mais compacto de todos. Foi uma das demandas do Adrian Newey, uma das exigências, se quisermos, do Adrian Newey com a Honda, para instalar esse mini motor mais compacto no seu F1 da Aston Martin. Vamos ver. Para já o que sabemos é que a Aston não vai estar nem amanhã nem depois, só irá para a pista na quinta e na sexta-feira em Barcelona, portanto dispensa um dos dias. Sabemos que a Williams não vai estar dia nenhum. A Ferrari à partida
vai começar amanhã, mas também não temos ainda Frederic Vasseur confirmou que na terça-feira iriam para a pista. Pronto. André Stella também há 4 dias também confirmou que iriam para a pista na terça-feira. Vamos ver se confirma e se não muda os planos. MCL 40 pintado de cor negra. Com novas cores. Sim, mas apenas isso só para os testes. Deixa-me só voltar à questão de porque é que estes testes foram à porta fechada. Porque a Fórmula 1 e a Liberty e as equipas estavam com medo da publicidade negativa. Haver muitos problemas. Mas isso, e tem havido, João? Não tem, essa é que é a questão. Não tem havido muitos, mas tem havido problemas. Mas foram tudo coisas muito pequeninas. O Liam Lawson falhou o anti-stall. É uma coisa normal, numa simulação de partida, já aconteceu em grandes prémios. Aqui há uma questão importante. O motor V8 1600 de facto é o mesmo. E está com potência reduzida. E vai ser um motor para fazer 100 mil km. Estou a exagerar, obviamente, de tal maneira que só vai haver 3 unidades motrizes no motor a combustão, no turbo e no MGU para a temporada toda. O problema não está no motor, está depois de toda a parte o motor a combustão, está na parte elétrica, está na junção dos dois. E acho que houve medo em demasia. E podiam perfeitamente ter aberto os testes, teria sido mais interessante. Tem sido uma péssima publicidade, até porque a polícia espanhola tem tentado controlar os espectadores, os fãs. Esteve muito presente e começou a alargar o cerco de fechar as estradas ao redor do circuito. Começou nos 200 metros e acabou quase nos 600 para empurrar os espectadores. Os fãs queriam nem que fosse ouvir os motores, porque os motores este ano fazem um bocadinho mais barulho. Acho que não foi medo em demasia por parte da Fórmula 1, da Liberty e das equipas. E acho que já estarão arrependidas, mas vamos ver o que é que acontece nos dias subsequentes. Tempos são, como o Oscar dizia, são muito pouco importantes. A última vez que houve um carro totalmente novo, neste caso um chassi totalmente novo a rodar em Barcelona num teste, foi em 2022. Os melhores fizeram um 18, mas era com a pista com a chicane. Não quer dizer que estes carros em condições normais deviam fazer um 13, um 14. Não fizeram, de facto, mas estão dentro daquela margem que era a ideia deste regulamento. Numa primeira instância, os carros serem de 3 a 4 segundos mais lentos que os anteriores. Estamos numa fase de desenvolvimento, não podemos comparar com aquilo que o Oscar Piastri fez, tanto com a volta mais rápida da corrida no Grande Prémio de Espanha, como a pole position, que também foi do australiano. Um 11.5, se olharmos para isso, o tempo do Adjar fica... Quase a 7 segundos. Quase 6 segundos, 6. O tempo da volta mais rápida fica a 2 segundos, aliás, a 3 segundos e qualquer coisa. Portanto, não se pode olhar para isso. Pode-se, de facto, pensar que a maior parte das equipas conseguiu rodar bastante, mais de 60 voltas, fizeram mais que um grande prémio. Na parte da manhã, o motor Ferrari rodou 100 voltas sem qualquer problema. Sem problema não acho. Era fazer voltas, tirar os dados para depois analisar e perceber onde melhorar, perceber quais é que são os pontos fracos. Em relação aos tempos, deixa-me só dar também aqui uma nota. Num fim de semana tradicional de corridas, o primeiro treino livre para a qualificação, para a Q3, às vezes há diferenças de 2 a 3 segundos. Portanto, hoje foi o primeiro dia, amanhã se melhorarem 1 segundo ou 2, que é perfeitamente normal, podem melhorar mais 1 ou 2, se calhar no dia a seguir, e se calhar já estão nesse 1.14 que o João falava. Portanto, obviamente não vamos saber qual é que é o ritmo verdadeiro nos testes destes monolugares, mas que há muita margem de progressão, isso é claro, porque é um regulamento, apesar de ter diretivas e perceber, ok, tem que haver corrida, tem que haver ultrapassagens, os carros não vão deixar de ser rápidos, e vamos ter corridas, apesar de ser se calhar ligeiramente mais lentas por causa de toda a gestão, mas vamos ter corridas, e isso é o mais importante, que era também o que o Oscar falava, a emoção da corrida. Acho que vamos ter, ou pelo menos assim eu espero, não é? Mas sabes, eu aí concordo em absoluto convosco. Ponto número 1, os tempos valem o que valem. O Carlos Sainz saiu do Bahrein na temporada de 2025 como o mais rápido. Foi ele o campeão do mundo? Não. Foi a 2 pódios? Foi. Com o Williams? Sim. Mas os tempos valem o que valem. É como os tempos à sexta-feira, no FP2, em que nós pensamos, olha, afinal até está bom. E depois no sábado, porque rodaram com muito menos combustível do que a concorrência, porque puxaram um bocadinho mais pelo modo de motor ou pelo mapa de motor, ao sábado já não estão tão bem. Aqui é um bocadinho isso.
E depois nós temos que nos lembrar de uma coisa, e aqui o Henrique melhor do que eu, do que o João, do que o Ruben, bem, Henrique, podes-me dizer se estou certo ou errado, mas uma coisa é aquele trabalho de adaptação que os pilotos ainda estão a fazer, e que eu já falei há pouco, o trabalho, pôr em prática aquilo que foram aprendendo no simulador, e a confiança vai-se construindo, e se calhar amanhã o Adjar já roda em menos um segundo, o Adjar, ou então o Max Verstappen, mas pronto, da próxima vez que o Adjar for por a pista, se calhar até faz menos um segundo, 2 segundos, 3 segundos. Também não sabemos ao certo as condições de pista, sabíamos que estava seco, mas não sabemos ao certo Estava frio. as condições de pista. Frio, nada comparável a 2016, não é? Quando nevou, mas estava bastante frio. Agora, deixem-me só voltar um bocadinho atrás e dizer uma coisa. Eu, por um lado, como fã, não entendo aquilo que a Fórmula 1 está a fazer. Como alguém que sabe de todo o trabalho que está por trás, entendo. Explico. Não concordo que os moços da esquadra, sejam eles a polícia de Barcelona, da Catalunha, sejam eles fardados ou à civil, ou à paisana, como se costuma dizer, vão identificar pessoas, vão tentar afastá-las do recinto, de uma zona pública, espaço público. Não concordo, do todo. E percebo aqueles fãs, eles só querem estar próximos da ação, ainda para mais. Sabemos a paixão que há na Catalunha, que há em Barcelona, que há em Espanha pelos motores. Sabemos a paixão. João, eu e tu vivemos isto durante pelo menos 2 anos, em que estivemos em Barcelona, em que acompanhamos e percebíamos a moldura humana que se dirigia para lá, nos testes de pré-temporada, que não é nem de perto nem de longe aquela moldura que nós vamos ter no Bahrein nas 2 semanas subsequentes. Por um lado eu percebo os fãs, e também sinto-me desagradado, e acho que tudo aquilo que se teve a passar esta segunda-feira foi feio. Por outro lado, percebo também a Liberty e as equipas. E aqui vai casar um bocadinho com algo que vai acontecer no Bahrein, que é nós na primeira semana do Bahrein, dia 11, 12 e 13, nós, a nível global, vamos apenas ter direito à última hora dos testes de pré-temporada, da primeira semana, ou seja, horas portuguesas entre as 13 e as 4 da tarde. Só aí é que vamos ter o sinal internacional, porque ainda há muito trabalho a fazer por parte das equipas. Se não houvesse tanto trabalho a fazer por parte das equipas, a Williams estava, a Aston Martin não tinha abdicado de um dia de testes e fazer só 2, como é a expectativa da equipa depois daquele anúncio oficial. Ou seja, há muito trabalho ainda a ser desenvolvido. E eu aí também percebo as equipas e a Liberty. Acho que devia-se ter encontrado aqui um meio termo. Se calhar, não fechar totalmente, não sermos tão rígidos com as medidas de segurança, mas também percebo que as equipas querem aqui algum secretismo e trabalhar um bocadinho de forma um tanto ou quanto mais tranquila, embora fechando o circuito, não deixando ninguém entrar no circuito, não percebo onde é que pudessem perturbar as equipas. Mas este é o meu ponto de vista, não quero dizer que esteja certo ou errado, é apenas o meu ponto. Mas Oscar, nessa ótica, então não terias também as redes sociais da Fórmula 1 a partilhar imagens dos treinos? Henrique, mas se formos por aí, então vamos à outra parte, que é uma parte que me toca muito a mim, que nos toca a nós, que é, alguns podem lá estar, outros não podem lá estar. Havia todo este secretismo também, de nós percebermos se íamos ter imagens ou não. Depois há esta cláusula, este acordo que as equipas podem dispensar 6 fotografias durante o dia em pista, 6 fotografias da garagem. Eu acho que isto é tudo marketing e acho que é só para também, de certa forma, criar mais bichinho no fã, que não vai ver o que não vai ver. Talvez. Não, obviamente que tem aqui parte de ok, é um regulamento novo, não sabemos se isto vai dar certo, não queremos mostrar tudo, porque se isto não correr bem, temos aqui se calhar um plano B ou forma de consertar isto. Percebo esse ponto de vista. Mas acredito que em termos de marketing, isto, assumindo que vai correr tudo bem e que vai funcionar tudo bem, pode correr muito bem em termos de marketing, ou seja, vamos criar aqui a expectativa, vamos fechar tudo, vamos só dar aqui um bocadinho, levantar a ponta do véu, para depois no Bahrein e sim já se mostra mais, mas criar a expectativa para, na Austrália, quer toda a gente ligada à televisão a ver a corrida. Mas olha, se calhar no Bahrein pode-se mostrar só na segunda semana. Sabes que nada nos garante que entre as 3 e 4 da tarde de Portugal vamos ter carros em pista. Certo.
Pode ser um grande chouriço, não é? Pois, acho que é tudo um bocadinho estranho e eu, na minha opinião, houve Estava a medo. sentar, Houve tentar ser medo positivo. de o lado técnico deste novo regulamento dar raia, por assim dizer, e desculpem a expressão, e isso É o ser uma peixe. má imagem para a Fórmula 1. Acho que não pensaram bem, até porque estamos a falar com equipas extraordinariamente experientes, com os melhores engenheiros do mundo, alguns dos melhores engenheiros do mundo. Portanto, acho que não tiveram tanta confiança quanto isso. Por outro lado, Mas não pode ser até uma, desculpa interromper, não pode ser até uma publicidade se calhar até mais negativa, porque imagina, nós vemos Lawson parado em pista, Colapinto parado em pista, e não termos a informação quase oficial das equipas, porque se calhar em transmissão teríamos e saberíamos o que é que se passava, se calhar o adepto comum, olha, este parou em pista. Saber Outro parou o que em a pista. equipa quer mas transmitir. soubemos Eles logo de podem imediato transmitir uma aquilo que mentira. aconteceu. Essa é que é a grande realidade, mesmo assim soubemos. Acho, no entanto, que é mais do que os tempos, há aqui 2 ou 3 coisas que é preciso falar. E olhando para os carros, a questão da taxa de compressão parece mesmo ser um problema que algumas marcas de motores vão ter que resolver, porque nesta altura parece mais ou menos claro que os motores Ford, Red Bull Powertrains e Mercedes estão em vantagem, usarão de facto esse truque, que não é um truque, é apenas um erro no regulamento base. Houve até uma reunião Mas é sempre com a assim, FIA as áreas acerca cinzentas. disso. Acerca E disso. estão desejosos até Melbourne de resolver a questão. O problema é que tu não podes fazer um motor e pôs como taxa de compressão à temperatura ambiente. A taxa de compressão terá de ser medida a uma temperatura de explosão dentro do cilindro. É aí que as coisas se passam e, portanto, é obviamente que a Ford, Red Bull Powertrains e a Mercedes usaram esse lapso do regulamento para conseguir mais potência, ao que dizem 15 cavalos mais. E andaram bem. Andaram sem grandes problemas de fiabilidade, tanto no Mercedes como no Red Bull, que é um bom sinal. Todas as equipas tinham motores destes 2 fabricantes, a Racing Bulls e também a Alpine, também andaram bem. Agora, o interessante deste regulamento é engraçado, porque este regulamento, em teoria, tinha mais partes comuns, em termos aerodinâmicos e não só, há muitos elementos mecânicos que são iguais para todos, mas neste primeiro impacto as equipas seguiram vários caminhos, sobretudo na forma da carroceria dos carros. Para já, houve 3 equipas, ainda não vimos o Ferrari a não ser em Fiorano, que descobriram ali um truque que poderá dar um duplo difusor, abrindo uma ligeira fenda na parte de cima do fundo, na traseira. Mercedes e Red Bull seguiram esse caminho, a Ferrari também, e os tempos hoje mostraram Ferrari e Red Bull na frente Mercedes e Red Bull na frente das demais. Depois, para além da questão dos motores, houve de facto uma exploração um bocadinho sui generis daquilo que é a aerodinâmica dos carros. A aerodinâmica, vamos chamar, superior. Não tanto nas asas, as asas estão muito fechadas, ainda que aquela zona para lá da asa dianteira, até o formato da asa posterior e os bargeboards tenham alguma liberdade, mas sobretudo nos pontões. E começou-se logo a dizer que a Red Bull tinha pegado no W13 da Mercedes e feito um carro 0 pontão. O que não é verdade, porque o carro tem de facto pontões, tem uma particularidade muito engraçada. Uma das estruturas de impacto lateral que este ano aumentaram em termos de capacidade de resistir aos impactos, está completamente externa, é de fora, vê-se, é uma barra que se vê atrás das rodas dianteiras, e para além disso, aquilo que me pareceu a mim é que este RB22, é o nome oficial do carro, copia o carro, o último carro da geração anterior, os carros de 2021, RB16. Se nós olharmos para os pontões, há ali muito do RB16 neste RB22, o que é normal, porque estamos outra vez a regressar aos carros sem efeito de sol, verdade, com um extrator posterior de maior dimensão, com asas móveis nos 2 lados do carro, frente e trás, e os carros, outra vez, um pouco mais estreitos, não só de dimensões como de pneus. Os pneus diminuem muito, estamos a falar de 2,5 cm à frente, 3 cm, é muito menos área de contacto ao solo. E a Red Bull parece ter conseguido encontrar para já uma forma da carroceria que surpreendeu todos os outros. Por exemplo, se pusermos o Alpine, vão ver as imagens, o Alpine tem uns pontões larguíssimos comparativamente àquilo que tem o Red Bull. Portanto, há filosofias diferentes. Vamos ver quem é que terá a melhor filosofia, porque já sabemos, porque daqui a 6 meses o carro ganhador, até lá, vai ter cópias de muitas outras. Pelo menos. Alternativas de cópia, sim. Oscar, queres-nos falar um bocadinho do acompanhamento no Bahrein? Sei que vamos ter lá alguém muito especial na segunda semana de testes. O Chagas vai lá estar. Não, agora um bocadinho mais a sério. Há esta novidade que a nós também nos apanhou um bocadinho
de surpresa de que na primeira semana do Bahrein, dias 11, 12 e 13, só vamos ter direito a uma hora, a hora final de cada uma das sessões produzida internacionalmente. E é mesmo, garante-nos a Fórmula 1 para todos os meios internacionais, todos, não há privilegiados. Por isso, estaremos sempre, obviamente, a mostrar essa última hora. Eu, o João e o Henrique em cabine estaremos sempre a mostrar essa última hora, e depois, obviamente, vamos também fazer uma análise àquilo que vai sendo o trabalho, ou que vão sendo as reações que nos vão chegando desde o circuito do Bahrein. Na segunda semana aí viramos as agulhas para o Bahrein. O Rui Chagas vai estar. Eu vou-me juntar ao Rui Chagas. Nós vamos estar com uma transmissão praticamente toda ela a iniciar e a fechar desde o circuito internacional do Bahrein. Vai depender depois também das possibilidades que nós vamos ter para falar com pilotos, com diretores de equipas, com homens da aerodinâmica, homens e mulheres. Esse convite está feito às equipas para que nos ajudem também a compreender um bocadinho melhor aquele que vai ser o regulamento de 2026 e os grandes desafios que as equipas tiveram para preparar o carro deste ano de 2026. E vamos, claro, contar com o Nuno Pinto na medida do possível e da disponibilidade do Nuno de estar connosco em pista, porque aquilo que o Henrique falava há pouco, o de os pilotos terem que adaptar o seu estilo de condução a este novo monolugar, é algo que nós vamos gostar e querer perceber em pista também. Vamos contar com a disponibilidade do Nuno Pinto, sempre que for possível. Vamos para a pista tentar descobrir alguns dos segredos e tentar descobrir também como é que os pilotos estão a adaptar a esta nova forma de pilotagem em 2026. E pronto, é isso. Vai ser uma cobertura muito mais extensiva, obviamente, na segunda semana. Falando em horas de Portugal, nós vamos entrar em transmissão sempre mais ou menos a 7:15 da manhã, porque o semáforo é a partir das 7 da manhã. Entre as 7 e as 11 da manhã temos a primeira batelada de testes, as primeiras 4 horas. Depois temos ali uma paragem de cerca de 1 hora e ao meio-dia regressamos e depois só vamos fechar a emissão por volta das 5 da tarde. Isto, obviamente, falando em horas portuguesas, com diretos desde o Bahrein, com intervenções em direto, quer estejamos com o feed internacional ou não, com entrevistas, com reações dos pilotos, porque estes 3 dias de trabalho, os últimos 3 dias de trabalho, 1 dia e meio para cada um dos pilotos, vão ser os mais importantes. E é aqui que, de uma vez por todas, se começa a preparar o Grande Prémio da Austrália, numa altura em que Albert Park também já se prepara e já está bem composto. E está lançada a temporada de 2026 da Fórmula 1. Mas olha, voltamos sexta, não é? Nós voltamos sexta, exatamente. Voltamos sexta, até porque isto com imagens e com isto tudo, sexta-feira ainda conseguimos fazer um já temos acesso a algumas imagens, nem tudo está fechadíssimo a 7 chaves. Mas sim, nós voltamos sexta-feira com todas as informações que possamos recolher da Fórmula 1 e também alguns rumores, mas tudo para acompanhar em DAZN News e também DAZN.com. Tudo aquilo que for relevante estará lá para assistires e, como o Oscar disse, nós voltamos na sexta-feira para analisar toda a semana de testes das equipas de Fórmula 1 no circuito Montmeló, em Barcelona. Um abraço.